hoje estudando e dando continuidade à obra, o livro Grande Conflito, em seu capítulo 17. Saiba que você é muito importante para nós. Hoje o capítulo tem o título A Promessa, mas antes eu gostaria de pedir autorização ao Santo Deus para iniciarmos esse estudo. Oremos. Pai nosso bondoso, grandioso e maravilhoso, nesse momento, Senhor, ouvintes da Afogados FM, escutam, Senhor, e vão ouvir essa mensagem. Por favor, Senhor, revela para eles sobre as profecias e as tuas promessas. Abençoa cada pessoa que nesse momento te ouve a tua palavra. Os lábios são meus, Senhor, mas a palavra é tua. Que decisões sejam tomadas em espírito e verdade, em nome de Jesus. Amém. Assim diz o Senhor: o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem com grande poder e glória. Marcos 13, dos versos 24 ao 26. A promessa da segunda vinda de Cristo, para completar a grande obra da redenção, é o principal tema das Sagradas Escrituras. Desde Adão e Eva no Éden, nos filhos da fé, têm esperado a vinda do prometido que levará novamente ao paraíso todos os que aqui se encontram e que creem em Jesus. Enoque, a sétima geração daqueles que viveram no Éden durante 3 séculos, andou com Deus nessa terra. Fez a seguinte declaração: o Senhor vem com milhares e milhares dos seus santos para julgar a todos. Numa noite de profunda tristeza e sofrimento, Jó declarou: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu verei a Deus e verei por mim mesmo e não a outro. O Salvador consolou cada um dos seus discípulos com a certeza de que um dia ele voltaria. Disse o seguinte: Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E se não fosse assim, eu vos teria dito. E se eu voltarei, eu os levarei para mim mesmos. Para mim mesmo. Anjos repetiam a promessa do Salvador. Varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus, que dentre vós subiu aos céus, voltará do mesmo modo como viram subir. Já o apóstolo Paulo afirmou: pois dada a ordem, a voz do arcanjo ter soado a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. João, o discípulo muito amado, confirmou: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Em todas as eras, a vinda do Senhor tem sido a esperança dos seus seguidores. Em meio ao sofrimento e à perseguição, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, é a sua bendita esperança. Paulo falou sobre a ressurreição que acontecerá por ocasião do segundo advento do Salvador a essa terra, quando os mortos em Cristo se levantarão e serão levados juntamente com os salvos vivos para se encontrarem com o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o nosso Senhor, no calabouço, na fogueira, na forca, onde cristãos fiéis e mártires deram testemunho da verdade, ecoa sobre os séculos a expressão de sua fé e esperança. Os valdenses nutriram a mesma fé de Wycliffe. Lutero, Calvino, Knox olhavam com fé para a vinda do Senhor. A profecia não só prediz o modo e o propósito da segunda vinda de Cristo, como também nos dias como poderemos saber se esse dia está próximo. Jesus nos disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. O sol escurecerá e a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens
com grande poder e glória. Foi assim que o apóstolo João escreveu os primeiros sinais que antecederiam a volta de Jesus. Houve um grande terremoto, o sol ficou escuro, como um tecido de crina negra. Toda lua tornou-se como sangue vermelha. Isso está em Apocalipse 6, 12. E, para você que nos ouve, saiba, essa profecia se cumpriu no ano de 1755. O mais terrível terremoto já registrado, conhecido como terremoto de Lisboa, atingindo a Europa, a África e a América. Pessoas os sentiram nas ilhas da Noruega, na Grã-Bretanha e na Irlanda. Abrangeu uma área de, no mínimo, 10 milhões de quilômetros quadrados. Na África, o abalo foi quase tão grande como o da Europa. Grande parte da capital da Argélia foi destruída. Uma onda gigantesca devastou a costa da Espanha e da África, engolindo cidades inteiras. Em Lisboa, houve um barulho de um trovão enorme subterrâneo e o terremoto violento derrubou a maior parte da cidade. Em apenas cerca de 6 minutos, por volta de 60 mil pessoas morreram. O mar recuou e deixou seca a faixa na areia. Então invadiu a costa, subindo 15 metros ou mais acima do seu nível normal. O terremoto aconteceu em um dia de festividade religiosa, no qual as igrejas estavam repletas de pessoas. Pouquíssimos escaparam. O terror das pessoas foi indescritível. Ninguém chorou. Era maior do que as lágrimas. Eles corriam de um lado para o outro, frenéticos, com horror e perplexidade, batendo no rosto e no peito e clamando: misericórdia, o mundo está acabando. As mães se esqueciam de seus filhos e corriam para cima e para baixo com imagens de crucifixo. Infelizmente, muitos correram para a igreja em busca de proteção em vão. As pobres criaturas abraçavam os seus altares, imagens, padres, mas a população foram todas enterradas pelas águas e nos destroços. 25 anos depois, no ano de 1780, ocorreu o segundo sinal mencionado na profecia, o escurecimento do sol e da lua. Ao conversar com seus discípulos no Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus apontou com clareza o momento do cumprimento dessa profecia. Naqueles dias, após a tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Isso ocorreu no dia 19 de maio de 1780. Uma testemunha de Massachusetts escreveu o fenômeno da seguinte maneira: uma nuvem negra e densa se espalhou por todo o céu, com exceção de uma pequena borda no horizonte, e ficou escuro, como normalmente acontece às 21 horas da noite de verão. Temor, ansiedade, aos poucos encheram as mentes das pessoas. As mulheres ficavam às portas, admiradas, e os homens voltavam do trabalho, dos campos. O carpinteiro deixou suas ferramentas, o ferreiro a sua oficina e o comerciante o seu balcão. As escolas dispensaram seus alunos, as crianças correram com medo para casa. Viajantes buscaram abrigos nas casas mais próximas. O que vem em seguida era uma pergunta em cada lábio e em cada coração. Parecia que um furacão iria devastar a terra a qualquer momento, ou que havia chegado o dia do juízo final. As pessoas acendiam velas, as lareiras queimavam suas chamas com grande brilho, quanto numa noite de outono sem luar. As aves voavam para os seus puleiros, o gado se reuniu e se abaixou no pasto. Pássaros cantavam suas músicas noturnas e os morcegos voavam. Mas os seres humanos sabiam que a noite ainda não haviam chegado. Em plena
11 horas da manhã. Congregações se reuniram e os textos dos sermões improvisados eram todos voltados ao cumprimento das profecias. À meia-noite, finalmente, a lua apareceu, inusitadamente na cor de sangue, assustando ainda mais todos à sua volta. O dia 19 de maio de 1780 ficou conhecido na história como Dia Negro, o terrível Dia Negro. Mas o Senhor nos preveniu. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem as vossas cabeças, porque estará próxima a redenção de vocês. Aleluia! O Senhor está voltando. Assim também, quando virdes essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Queridos ouvintes, é desejo de Cristo que todos nós tenhamos convicção de todas essas advertências. Ele nos ama e nos garante de todos esses acontecimentos. E por amor, ele nos diz: tenham cuidado para não se sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeiras e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante da vinda do Filho do Homem. Isso mesmo, Jesus quer estar com você para sempre nos altos céus.